Você já se pegou abrindo o Instagram sem nem perceber, ou então comprando alguma coisa que você não precisava? Isso não acontece por acaso. As marcas têm estratégias muito bem desenhadas para poder te manter preso comprando. E as maiores empresas do mundo, das redes sociais até aplicativos de compras, de pequenos e-commerces e grandes empresas de tecnologia, se utilizam da neurociência para te manterem fisgado. Muitas vezes você nem percebe que está sendo manipulado, mas na verdade não se trata de uma decisão consciente. Tudo foi minuciosamente pensado para formar um hábito comprador dentro de você. Nesse vídeo eu vou te explicar o modelo que essas marcas usam para criar produtos e serviços viciantes. Um modelo explicado nesse livro aqui, no livro Hooked. Você vai entender exatamente o modelo gancho e os 4 passos que são utilizados para te prender infinitamente. E o mais importante é que você vai aprender também a como se proteger dessa estratégia e se você empreende, se você vende algum produto ou serviço, e todos nós vendemos. Tenha certeza que as técnicas que eu vou ensinar aqui, esse modelo vai te ajudar muito a implementar e a melhorar a rotina do dia a dia do teu negócio. Se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é João Dantas e nesse canal eu falo sobre vendas, negócios e comportamento humano. E sobretudo como é que a gente pode pegar grandes empresas e grandes estratégias e aplicar aos nossos pequenos negócios e às nossas pequenas situações do dia a dia. Então fica comigo até o final, porque uma vez que você aprender esse modelo gancho aqui, isso vai te ajudar a tomar não somente decisões melhores, como também a melhorar o posicionamento dos teus produtos, da tua empresa, dos teus serviços de forma viciante, com que as pessoas queiram cada vez mais comprar de você. Porque a gente está na era não mais apenas de produtos vendedores, mas de produtos formadores de hábito. E é exatamente isso que a gente vai ver nesse livro aqui. E esse livro, ele foca justamente em cases, empresas de tecnologia que já tem uma característica que direciona produtos formadores de hábitos. Prestadores de serviços, empresas de varejo não tem essa característica. Então o foco desse vídeo vai ser como é que a gente pega essa estratégia e aplica no nosso dia a dia de micro e pequenas empresas, de pessoas que vendem no WhatsApp, de prestadores de serviços, de pessoas que têm lojas de produtos. Enfim, qualquer tipo de negócio, como é que a gente se vale aqui dessa estratégia para aplicar no nosso dia a dia. Certamente isso que você vai ver nesse vídeo você não vai achar nesse livro, mas eu já super recomendo, porque o conhecimento que eu vou passar aqui, ele é só 2% de tudo que você pode aprender aqui dentro desse livro, mas é 2% prático, que você vai terminar esse vídeo e vai conseguir aplicar no dia a dia da tua empresa. Então vamos lá. Eu vou começar esse vídeo falando sobre hábito. Toda a metodologia, ela se baseia na formação de produtos ou serviços formadores de hábito. O livro ele traz uma perspectiva, na verdade, uma frase que eu gostei muito. O hábito é quando não agir causa um desconforto dentro de nós, como se fosse uma coceira, uma necessidade de resolver aquela situação ou de realizar aquele comportamento. Toda vez que a gente não realiza um hábito, se ele é um hábito realmente muito bem formado, isso vai gerar um mal-estar, vai gerar um desagrado, vai gerar uma necessidade, uma coceirinha para que a gente faça aquela coisa, aquele comportamento. Nos nossos produtos ou serviços, como é que a gente faz com que nossos produtos ou serviços se tornem hábito até tal ponto que as pessoas que não comprarem ou que não agirem de acordo com o que a gente está oferecendo, com o que a gente está direcionando, se sintam incomodadas, sintam que elas estão com uma coceira para fazer aquele comportamento que a gente está instruindo. Como é que a gente cria essa sensação? Como é que a gente cria esse universo? E aí o livro trouxe o conceito da zona do hábito e que a gente pode determinar o potencial de um produto ou de um serviço se tornar um hábito através de 2 fatores primordiais, que é a frequência de uso e a utilidade percebida sobre aquele produto. Dentro dessas duas, uma delas é muito mais importante de acordo com o estudo que eles fizeram, que é a frequência de uso. Eles basicamente já disseram que se o teu produto ou o teu serviço ele não tem uma frequência de uso muito alta, não faz sentido com que o usuário tenha uma frequência de uso, uma frequência de compra muito alta daquele teu produto, nunca vai ser um produto formador de hábito. E na outra vertente a gente tem a utilidade percebida. Quanto mais valor o usuário enxergar, quanto mais utilidade o usuário enxergar dentro do teu produto ou do teu serviço, ou seja, quanto mais necessário ele enxergar o teu produto ou serviço, mais chance desse produto ou serviço se formar como um hábito. Então uma rede social ela é um produto totalmente formador de hábito. Quando a gente entra no Instagram, quando a gente entra no Twitter, quando a gente entra numa rede social qualquer, na verdade a gente está exercendo um hábito. Muitas vezes a gente tem um produto ou um serviço que não tem como ter uma frequência de uso tão recorrente, ou melhor, de compra tão recorrente. Se você tem um aplicativo, se você tem um mercado, por exemplo, você talvez tenha um contato com o teu cliente semanalmente. Então, de repente, o mercado ele consegue formar o hábito de você estar ali constantemente, indo comprar, principalmente quanto mais perto ele for, ou dependendo do caminho que ele se fizer presente no teu dia a dia, na tua rotina. E aí eu fico constantemente pensando como é que eu posso aumentar a utilidade percebida, como é que eu posso aumentar a minha superfície de contato com esse usuário. Eu vendia roupa. Ler essa metodologia me trouxe a seguinte percepção. Eu não posso olhar apenas para quantas vezes ele me compra, mas para quantas vezes ele está usando o meu produto. Como é que ele está usando esse produto, como é que ele está usando esse serviço. Como é que eu torno a usabilidade do meu produto ou do meu serviço mais útil. Por quê? Porque cada vez que ele usa o meu produto ou o meu serviço é uma chance
dele ter, de certa forma, uma superfície de contato com a marca, dele lembrar da marca e da gente, dificilmente você vai conseguir tornar produtos ou serviços habituais ao uso do teu cliente, no caso, produtos e serviços convencionais e não de tecnologia. Mas não significa dizer que aumentar essa superfície de contato não seja importante. Quanto mais contato ele tiver com o teu produto, quanto mais contato ele tiver com a tua marca, maiores serão as chances dele lembrar de você, por mais que isso não seja um hábito, mas maiores serão as chances dele lembrar de você na hora de tomar uma decisão de compra. E quanto mais segmentado você for, mais fácil ele lembrar. Então, se você vende, por exemplo, biquíni, você coloca biquíni na rotina da tua cliente que vai à praia, ou se você associa o teu produto sempre à viagem e você começa a gerar constantemente conteúdo na rede social, conteúdo relevante para aquela pessoa, conteúdo que ela gosta, conteúdo que ela acha interessante assistir, você está aumentando cada vez mais a sua superfície de contato através da rede social, então você está presente mais vezes no dia a dia daquela pessoa, ela está consequentemente lhe consumindo mais vezes, consumindo o seu conteúdo, e você está marcando presença num território de marca que é associado à viagem. Então você está aumentando a utilidade percebida do teu produto associado àquele território. Então isso aumenta muito mais a chance dela, quando for viajar, lembrar da tua marca, consequentemente comprar de você. A gente precisa criar essas associações, porque por mais que eu não compre um barbeador todos os dias, a Gillette se colocou na minha vida de uma forma tão presente que toda vez que eu penso em barbeador, eu penso em Gillette. Trocando por miúdos, olhar para a zona do hábito é pensar como é que a gente aumenta essa superfície de contato. E na maioria das vezes a gente vai se utilizar das redes sociais para fazer isso. E aí aqui eu vou entrar no modelo gancho propriamente dito, que é o modelo do livro. Ele acontece em 4 etapas, que é gatilho, ação, recompensa variável, e talvez seja principal, e investimento. E a gente vai começar por gatilho. Gatilho nada mais é do que algo que acontece, que nos convida, que nos direciona a tomar uma ação, a realizar um comportamento. Em outras palavras, como é muito conhecido no mercado, é uma chamada para ação, ou um CTA, que em inglês seria Call to Action. E a gente tem 2 tipos de gatilhos aqui no livro, e que faz total sentido. A gente tem um gatilho externo, que é qualquer estímulo sensorial que acontece no ambiente que nos faz tomar uma decisão, que nos faz tomar uma atitude, a realizar um comportamento. E a gente tem gatilhos internos, que normalmente acontece quando algum estímulo acontece no ambiente que está associado a alguma emoção, algum pensamento desencadeado dentro da gente, algum sentimento que acontece dentro da gente. Eu vou dar exemplos. Um gatilho externo pode ser uma notificação no teu celular, pode ser uma ligação. Se eu tiver aqui o telefone tocar, o barulho ele é um gatilho para eu ir lá e atender. A luz ela pode ser um gatilho também. Por exemplo, o meu celular no modo silencioso, se ele estivesse aqui na minha frente e tocasse, a luz que ia iluminar a tela seria um gatilho para que eu pegasse e olhasse. Uma notificação push é um gatilho. Um botão pode ser um gatilho. Se você coloca um botão ou um link, você está convidando aquela pessoa a clicar. Então a premissa, como a gente vai ver já já, é que para todo comportamento que a gente realizar, ele precisa que um gatilho acione a vontade e o desejo de realizar esse comportamento. Então as marcas estão o tempo todo nos bombardeando de gatilhos. E-mails, conteúdos nas redes sociais são gatilhos. Então, o gatilho externo é qualquer estímulo que aconteça dentro do ambiente, que nos convide a realizar uma ação. E o gatilho interno é quando esse estímulo está associado a um sentimento. Então, a gente não precisa, muitas vezes, de nenhum sensorial externo. Não preciso de uma luz, não preciso que uma luz chegue para eu sentir que eu quero mexer no Instagram. Eu sinto já dentro de mim uma ansiedade. E aí, isso é um gatilho interno. E a premissa desse livro é que para um produto ser realmente um produto campeão, formador de hábito, ele precisa associar a utilização do produto a um gatilho interno. Então a gente está aqui entediado e a gente faz o quê? Pega o celular e mexe no Instagram. Abre as redes sociais, olha o e-mail, vai no WhatsApp e responde alguém. Isso é um gatilho interno. É quando o produto ele se torna a solução para algo que você sente dentro. E aí isso faz com que você passe a utilizar o produto durante todo o seu dia, durante toda a sua vida. Ele não precisa dizer para você que você precisa usar. Você simplesmente sente que precisa usar isso. E aí como é que a gente traz isso para o nosso dia a dia? Eu vou dar um exemplo prático para o vídeo também não se tornar muito longo, mas a premissa é que para cada ação que a gente queira que o nosso cliente faça, a gente precisa emitir um gatilho. E eu vejo muitas conversas no WhatsApp que simplesmente os vendedores eles não fazem perguntas. A pergunta ela é um gatilho, a pergunta ela é uma chamada para ação. Quando eu faço uma pergunta para você, eu estou te convidando a me responder. Então se eu estou lhe atendendo no WhatsApp, e eu te faço uma provocação, eu te faço uma oferta, eu te mando uma foto, eu falo a você do meu serviço, eu preciso colocar um gatilho para lhe chamar de volta. Eu preciso te convidar a conversar comigo. Então eu vou lhe faço uma pergunta. Eu perco as contas de quantas pessoas no WhatsApp elas mandam fotos dos serviços, dos produtos, e depois elas não fazem mais absolutamente nada. Então tenha sempre em mente que para qualquer comportamento que você quer que alguém faça, seja que alguém lhe compre, seja que alguém pegue um copo d'água, seja que alguém faça qualquer coisa, você precisa de um gatilho. E aí a gente passa para a fase da ação. A fase da ação
é exatamente a premissa que eu falei. E ele trouxe aqui nessa metodologia um outro conceito de um estudioso chamado Fogg, que ele traçou a seguinte fórmula. O comportamento ele só vai acontecer quando a gente tem, no mesmo tempo, um gatilho que estimula esse comportamento, quando a gente tem motivação a realizar esse comportamento, e aí no livro ele se aprofunda mais na questão da motivação, e eu só vou citar os 3 parâmetros, e quando a gente tem a habilidade, que para a gente aqui nesse vídeo é o que mais importa. E o que seria a habilidade? É a habilidade que eu tenho de realizar aquela ação naquele momento. Eu vou dar um exemplo. O meu celular tocar, se o meu celular tocar agora e ele estiver no silencioso e virado para baixo, eu simplesmente não vou saber que ele está tocando, então eu não vou ter um gatilho, eu não vou atender. Se o meu celular tocar agora e ele não estiver no silencioso e eu estiver ouvindo, eu simplesmente não tenho habilidade para atender ele. Por quê? Porque eu estou gravando o vídeo e eu não vou parar o vídeo para atender o telefone. Então, nesse momento, eu não tenho a habilidade de atender esse telefone. A motivação, normalmente, elas são muito utilizadas nas campanhas de marketing, algo que vai mexer muito mais com a nossa emoção, é o motivo para a ação, é tudo aquilo que a gente vê valor nas coisas. Como é que a gente mexe no emocional das pessoas? E aí, o Dr. Fogg, ele coloca 3 parâmetros também. Busca do prazer ou fuga da dor, busca por esperança ou fuga do medo, e busca por aceitação social ou fuga de rejeição social. Então, os seres humanos, nós seres humanos, estamos o tempo todo buscando ou fugindo dessas coisas. E aí as nossas campanhas de marketing, os nossos conteúdos, eles precisam focar principalmente nessas coisas aqui. Ou no prazer que as pessoas têm em usar o meu produto ou serviço, ou fugindo da dor. Eu vou dar um exemplo. Um dentista que trabalha com faceta, né? O dentista que trabalha com faceta, ele pode estimular aceitação social, ele pode criar conteúdos falando sobre a aceitação social, o fato de que você vai sorrir, vai se sentir melhor em público, não vai precisar ter vergonha da tua boca ou do teu sorriso. Ele pode criar um conteúdo, ele pode abordar a questão de fugir da dor, do como ter um sorriso feio gera um desconforto, porque você simplesmente vai para os cantos e não consegue sorrir, não consegue se sentir bem, não consegue usufruir do ambiente social como você poderia se você tivesse um sorriso. A tua apresentação não vai ser percebida com tanto impacto quanto seria se você tivesse um sorriso bonito. Então tudo isso é mexer com o emocional das pessoas de acordo com esses parâmetros. O que eu quero focar aqui com vocês são os elementos da simplicidade que impactam na habilidade do usuário, de tomar uma ação, de realmente realizar um comportamento. E que elementos são esses? A gente tem tempo, dinheiro, esforço físico, esforço mental, aceitação social ou desvio de rotina. O que seria isso? Quando você vai pedir para alguém realizar um comportamento, vai tomar muito tempo ou pouco tempo da pessoa. Quanto mais tempo, mais difícil com que ela faça esse comportamento. Dinheiro é outro atrito, ou seja, quanto mais caro, normalmente, porque aí tem algumas questões, mas quanto mais caro for, normalmente mais difícil é de tomar a decisão. Esforço físico, quanto mais difícil for fisicamente de realizar, mais difícil de tomar uma decisão. Esforço mental, você está fazendo a pessoa pensar demais, mais difícil vai ser dela ter que tomar essa decisão. Aceitação social é no sentido de o que você está propondo para aquela pessoa fazer, agir. E aqui a gente não pensa necessariamente só em produto. Você pode estar fazendo uma pergunta, você pode estar pedindo um favor. Pedir um favor é vender uma ideia. Então o favor que você está pedindo, ele é socialmente aceitável ou o que você está pedindo para aquela pessoa fazer é algo que é vergonhoso aos olhos da sociedade? Então isso pesa também na habilidade dela de fazer ou não fazer o que você está pedindo. E por fim, o desvio de rotina. O desvio de rotina é se o que você está pedindo para aquela pessoa fazer é algo que está dentro ou fora do dia a dia dela, já dentro da rotina dela. Então, por exemplo, se eu lhe peço uma carona, mas você vai para a esquerda e eu peço para você me deixar a 10 km na direção totalmente oposta, é um desvio de rotina muito grande, então vai ser muito mais difícil que você aceite me dar essa carona. Então, quando você começa a olhar para esses elementos de simplicidade e pensa na tua jornada de compra, você consegue eliminar muitas coisas. Por exemplo, você não quer mexer no preço, tudo bem, pelo contrário, às vezes você quer subir o teu preço para deixar o teu produto mais premium, para gerar mais desejo, para gerar mais reconhecimento para a tua marca. Beleza, então a gente precisa pensar nos outros elementos de simplicidade. Eu vou trazer um exemplo prático aqui para o WhatsApp. Quão fácil é comprar de você? Não necessariamente dentro do WhatsApp, mas quão fácil é comprar de você? Se eu chegar no teu Instagram, a informação ela está clara. Se eu quiser chegar até o WhatsApp para fazer uma pergunta, eu tenho um link lá que eu consigo clicar. Esse link me leva para o WhatsApp ou esse link me leva para outra página? Quão rápido eu consigo ter acesso a você? Quão fácil vai ser o atendimento com o fluido? E o que é um atendimento fácil? Eu entro em contato com você, eu quero fazer uma compra, você leva 5 horas para me responder. Certamente isso não é um atendimento rápido, certamente está sendo difícil de comprar de você. Se você me pede muitas informações repetidas vezes, você está tornando o meu processo mais difícil. Por exemplo, você já tinha perguntado meu nome e meu CPF.
no início da conversa. E aí no final da conversa você pergunta meu nome e meu CPF de novo. Isso é um atrito. Por quê? Porque eu já falei para você antes. Ninguém gosta de ficar repetindo informações. Enfim, tem uma variedade de coisas aqui que a gente pode abordar para tornar o processo de compra mais simples. Em resumo, o que você precisa pensar? Eu estou emitindo gatilho suficiente para o meu produto ou serviço? Eu estou gerando valor de verdade? Eu estou aumentando a motivação dessas pessoas? E eu estou pensando na jornada de compra do meu usuário e estou tornando ela mais fluida, mais fácil? Estou olhando para esses elementos de simplicidade e vendo o que é que eu consigo fazer, o que é que eu consigo alterar? Olhar para isso é construir um processo de vendas assertivo. Falando em processo de vendas, eu vou fazer uma masterclass gratuita sobre os segredos do WhatsApp e como é que você pode melhorar muito o teu atendimento e criar um processo de vendas dentro do WhatsApp. E se você quiser participar, eu vou deixar um link aqui na descrição. Para entrar no meu grupo VIP, eu vou soltar lá as informações sobre essa masterclass. Então eu te convido, vai ser muito bom, eu tenho certeza que vai mudar a realidade do teu negócio e certamente vai permitir com que ou você ou a tua equipe possa vender muito mais dentro do WhatsApp e fora do WhatsApp também, com todas as técnicas e processos que a gente vai criar. O próximo passo do modelo gancho é a recompensa variável. E a recompensa variável é uma etapa muito importante desse modelo. Por quê? Porque a gente adora novidade. O ser humano adora novidade. Isso nos instiga a continuar olhando, a continuar buscando. E aí dentro de um produto ou serviço que ele é um formador de hábito, ele sempre vai ter uma recompensa variável infinita. Quando a gente entra no Instagram, cada vez que a gente entra no Instagram, a gente não sabe o que é que a gente vai encontrar. Pode ter uma notícia nova, um amigo nosso pode ter postado um conteúdo novo, a gente pode ter tido uma publicação que teve uma nova curtida, um novo comentário. Então, entrar naquele território, entrar naquele universo sempre nos traz uma novidade, algo novo. É uma recompensa variável infinita. E o nosso centro de prazer cerebral está sempre sendo ativado com essa recompensa variável. E aí isso traz um desafio muito grande para modelos de negócios mais tradicionais, para pequenos e médios negócios, pequenas e médias empresas, porque a gente tem que estar se virando nos 30 para trazer novidade o tempo todo. É por isso que as marcas de moda, elas sempre têm as coleções, elas sempre têm entradas e saídas de coleções. É por isso que todas as empresas de varejo têm um calendário comercial robusto, entra e sai ação constantemente, frequentemente. Isso é cansativo, mas gera resultado. É desafiador, mas é extremamente necessário, porque a gente precisa constantemente criar novos produtos, novos serviços, novos conteúdos, novas experiências para sanar o desejo insaciável dos nossos clientes por novidade. Então não tem como. Se você vende produto, mas eu não tenho como criar novos produtos, mas você tem como fotografar os produtos que você já tem e lançar com uma coleção diferente, numa pegada diferente, numa forma de mostrar diferente. A gente precisa estar trazendo essa variabilidade o tempo todo para dentro do nosso negócio. Não pode deixar com que se torne a mesma coisa, não pode deixar com que se torne monótono. Tem que estar em movimento. Senão ele fica cansativo e as pessoas perdem o interesse. E o próximo passo do modelo gancho, e isso é um ciclo contínuo, isso é um ciclo infinito, seria investimento. Depois que você oferece um benefício, uma recompensa variável para o teu usuário, o teu cliente, você vai poder fazer um pedido para ele, pedir para que ele invista em você. E o que é pedir para que ele invista? É pensar numa escalada de comprometimento. É pensar que todo ser humano, ele toma decisões de acordo com os pensamentos e os comportamentos anteriores. Então a gente tem que estar o tempo todo pensando como é que a gente faz para que as pessoas se comprometam com a gente gradativamente. Eu vou dar um exemplo prático disso no WhatsApp. Se você chega para conversar comigo no WhatsApp, eu vou lhe fazendo perguntas de forma gradativa, porque quanto mais tempo você passar comigo, maior é o seu comprometimento. Então eu não vou alongar demais o meu atendimento, mas eu também não vou tentar lhe vender de imediato. Se você me responde uma pergunta, se você me responde duas, se você me responde três, você já está muito mais comprometido comigo, com quem ainda não me respondeu pergunta nenhuma. Se você olha algumas fotos do meu produto e sinaliza que gostou de algum deles, ou que achou algum deles bonito, ou que achou algum deles interessante, você está um passo mais comprometido. Se você topa sair do Instagram e vir para dentro do WhatsApp, você está um passo mais comprometido. Se você topa receber uma ligação minha, você está outro passo mais comprometido. Se você topa entrar depois da ligação numa reunião, numa call comigo, para eu explicar melhor sobre o meu produto, sobre o meu serviço, sobre a minha consultoria, você está muito mais comprometido comigo. Se você fez um comentário no Instagram, você conseguiu levar essa pessoa para dentro do direct, trocou uma ideia, conversou, entendeu que aquela busca ali com você, chamou ela para dentro do WhatsApp, conversou com ela, fez mais perguntas, pegou, coletou dados, ela topou passar para você nome, CPF, topou fazer um cadastro rápido, essa pessoa vem numa escalada de comprometimento, que eu chamo de empilhamentos de micro decisões. Ela, consequentemente, está investindo tempo, está investindo esforço,
Veja que ela saiu dos comentários, foi no direct, do direct ela clicou no link e veio para o WhatsApp. No WhatsApp ela topou fazer um pré-cadastro, um cadastro rápido, como eu citei aqui nesse exemplo. Cada um desses passos ela está se comprometendo com você. O fato dela te passar informações, o fato dela te responder, o fato dela clicar em links e ser direcionada a outros locais para conversar com você, o fato dela ter se permitido te dar prioridade durante essa jornada, o fato dela ter se permitido gastar tempo com você durante essa jornada gera uma escalada de comprometimento. Isso gera valor, isso gera percepção de valor. E aí só depois disso é que você pode fazer uma oferta para ela, só depois disso é que você pode perguntar se faz sentido para ela comprar o teu produto, se faz sentido para ela comprar o teu serviço. Então isso é convidar ela a fazer investimento. E a gente chega no final desse vídeo, eu estou vendo aqui que já ficou um vídeo muito longo, eu pretendi agora tratar sobre os exemplos práticos de toda essa estratégia, como é que a gente usa todos os pontos que a gente conversou aqui para aplicar no dia a dia da nossa micro ou pequena empresa, da nossa consultoria, da nossa prestação de serviço, da nossa loja. Mas se você tiver interesse nesse conteúdo, se você quiser a parte 2 desse vídeo, como é que a gente aplica tudo isso de fato na prática, um vídeo de forma muito mais direcionada apenas para exemplos práticos, comenta aqui nesse vídeo parte 2, até porque seria muito interessante eu saber que você chegou até aqui. Muita gente não chega até aqui, então acho que não vale a pena continuar e tornar esse vídeo longo demais com esses exemplos práticos. Mas se você quiser esse vídeo, eu certamente farei, então comenta aqui. E também se algo chamou a atenção, se você gostou de algum assunto, se algo é desafiador para você no dia a dia, se você teve algum insight com isso aqui que eu passei para você, não se esquece de curtir esse vídeo e de deixar esse insight aqui nos comentários para que a gente possa bater um papo. Fica com Deus e até o próximo vídeo.